Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 542 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que hoje vai descobrir como é ser mãe no século XXI. Ai, peraí! Como assim? Eu fui mãe em outro século? Eu já tô me sentindo assim, que nós fomos pais no século passado. Meu tanto que mudou em 10 anos. O pessoal fica, você já caiu a ficha que vocês são pais de adolescente? Eu falei, não, 12 anos não é adolescente, não. Pré-adolescente, não. no máximo. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rafa e eu gostaria de fazer uma pergunta pro Rafa. Olha só, quebrando protocolo aqui na abertura. Rafa, a paternidade caiu quando você viu o teste positivo ou quando o Matheus nasceu? Quando eu vi o teste positivo, eu caí. A paternidade ainda não. A paternidade demorou um pouco pra... 2 vezes ainda. Mas e a ficha? E a ficha caiu quando? A ficha caiu quando eu segurei. Quando eu segurei... Falei, Não, bonitinho. é de verdade. Não é coisa da cabeça da minha esposa. É de verdade. Não é invenção, né? Tá Não é certo. que tá engordando, Não é uma né? história que ela tá me convencendo. Não, é verdade isso. E eu sou o Rafa e eu estou aqui do lado dessa mulher que topou a loucura de ter um filho junto comigo. A Juliana Delfino. Oi, eu sou a Juliana, tô aqui com o Paulinho, que faz parte do casal de Gaspari, criadores das melhores tradições em família que a gente conhece. E nós estamos aqui para um babycast, digamos assim. Nós vamos voltar a falar de filhos aqui depois de tanto tempo, né? Porque a gente sempre diz que o nosso podcast segue a nossa cronologia. Segue o que a gente tá vivendo, O que a gente tá né? vivendo. Então a gente vai falar do que a gente tá vivendo. E faz 10 anos que nós não temos bebê em casa, né? Um pouquinho menos de 10 anos. Que nós não temos bebês em casa. E nós chamamos nossos amigos aqui, o Rafa e a Ju. Tem que tomar cuidado para não falar a Rafa e o Ju, porque eles se misturam tanto que a gente não sabe mais quem é quem. O Rafa e a Ju tiveram um filho recentemente, estão grávidos novamente, estão muito próximos. E a gente se pegou conversando sobre isso e a gente falou, vamos gravar esse assunto porque eu acho que é muito legal. Tem muitos ouvintes nossos que estão nessa fase agora e a gente vai tentar descobrir o que mudou em 10 anos na maternidade e na paternidade. Porque assim, a gente já vai fazer um disclaimer aqui logo de cara, que aqui a gente não tá pra dar dica, não tá pra falar que o nosso jeito é o certo, que o seu é o errado. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, porque, gente, isso... Não, peraí, peraí. Eu achei que fosse pra isso, não tá? Já tô confuso. Falta você comer bastante arroz com feijão antes de dar dica, tá, meu amor? Eu já sou pai há 1 ano e meio quase. Peraí, não. E aí, a gente veio aqui pra contar a história, falar nossas experiências e trazer coisa nova aí pra vocês, porque pra mim foi muita coisa nova que eu aprendi com a Ju já, acompanhando ela. E muita coisa que eu falava, caramba, eu fazia assim, agora já não é mais assim. Peraí, o que tá acontecendo, né? O que mudou nesse mundo aí? E a gente vai falar sobre tudo isso nesse podcast dedicado aos bebês do século XXI. A gente pode chamar a Ju de Devota de São Bento? Como que é? Conte-me mais, explique. peraí. Devota de São Bento. Um bebê fora, outro dentro. Eu não conheço esse termo. Pode, então. Minha mãe era devota de São Bento. É muito mais bonito do que louca. É muito mais bonito do que doida. Quantas vezes vocês ouviram? Vocês são loucos? Essa pergunta a gente ouviu algumas vezes. Como vocês deixaram isso acontecer? Não, e a pergunta é, foi programado? Como assim, tão escapou? Próximo assim. Gente, o Rafa e a Ju já gravaram com a gente outras vezes, vocês provavelmente vão reconhecer a voz. Rafa já faz mais tempinho, né? Foi um pouquinho antes da gente mudar pra cá, em março de 2021, que a gente gravou sobre minimalismo, com ele e com a Nicole, do Casa Sem Lixo e tal. E a Ju gravou com a gente 2 vezes já, e nenhuma das vezes com a Adri, né? A primeira vez que a Ju participa com a Adri. Que... É mesmo, Ju? E ainda fala que é amiga, né? Caramba! Que foi sobre... Na minha cabeça a gente já gravou vários. A Sombra do Vento e o A Sombra Deuses do Falsos. Vento e o Deuses Falsos, Nossa, dois literários. 2 livros que eu não terminei de ler. Por isso que eu você só não gravou. comecei e não terminei. Olha a denúncia. E nós somos amigos já há um bom tempo, assim, desde a infância nós somos amigos, né? Até parece, porque eles são têm quase a idade dos nossos filhos. Não tem nem idade pra ser amigo. O quê? Pera aí. Não tem idade pra ter filho, não. Não tem idade pra ter filho? Desse tamanho, não. Depende, se fosse na adolescência. É, desse Não, tamanho. mas
Nós conversamos muito, Vou né? vou ficar até o final do programa fazendo conta agora pra ver se eu podia ser mãe de vocês. Não, mas uma coisa que eu tava pensando outro dia, né? A Ju é uma das fãs de Harry Potter com quem você conversou bastante quando você tava lendo. E a Ju leu meio que na época, nem foi na época. Sim, eu ouvi muito isso do Paulinho. Fofa, dá pra entender porque que a Ju gosta, mas você, que isso, que preconceito. Aí a gente começou a fazer conta, assim, sabe? De que idade a Ju tinha quando foi lançado o primeiro Harry Potter e eu já era adulto, já há um bom tempo, né? Então aí que a gente deu conta. Adulto há um bom tempo. Muito bonito pra falar velho, né? Foi aí que a gente deu conta há um bom tempo. Da diferença de idade, mas é legal porque agora estamos acompanhando nossos filhos aí na paternidade também, né? A Ju e o Rafa vivendo esse momento aí. E vocês descobriram a gravidez um pouco antes da gente mudar pra cá. Então a gente nem acompanhou de perto esse processo, foi mais a distância mesmo. Foi a distância, mas vocês foram as primeiras pessoas que a gente contou pessoalmente. Olha aí. Oh. Então, vocês faziam parte da nossa bolha durante a pandemia, a gente se encontrou algumas vezes, serviu até de combustível emocional, né? Quando a gente tava todo mundo afastado de todo mundo, a gente conseguiu manter esse contato aí, foi muito legal. E acompanhar esse processo de vocês, a gente chamou vocês aqui pra ouvir as histórias, pra conhecer um pouquinho mais de como é ser pais nesse momento, ser pais na pandemia, né? Sim, pais com Facebook, Instagram, internet, olha só. Isso a gente tinha, Adri, lógico que tinha. Instagram tinha? Não, Instagram... Imagina, o máximo que eu fazia era pesquisar no Baby mas, Center. assim, a quantidade de pessoas que tem hoje... Não era o mesmo fenômeno, mas assim... Não, mas por exemplo, aquele esquema de comunidade, de todo mundo trocar experiência e conversar, eu tive só no Baby Center. Eu acho que o site existe até hoje, Baby né? Center por e-mail. Por e-mail. Eu acho que existe até hoje, né, o site Baby Center. Pra mim, o Baby Center... E foi tão... você que me deu essa dica, eu sim. Então, isso que eu ia falar. Quando a Ju falou que tava grávida, eu falei, Ju, tem um site Baby Center. Aí depois eu fiquei até com vergonha de mim. Falei, claro, deve ter vários sites, né? Não só um site, né? Gente, o Instagram é de outubro de 2010. Eu fui um dos primeiros adeptos, assim. Então, assim, o André... Mas eu vou falar pra quem? Pra ninguém, né? Porque em outubro de 2010 não tinha ninguém ainda no Instagram. Claro que tinha. Ele se popularizou muito rápido. Não, gente, para com isso. Mas tinha stories no Instagram? Não 2013, tinha antes disso eu não tinha smartphone pra ter Você não tinha Instagram. idade. Exatamente, Ju. O problema não é a ferramenta existir. O problema é a ferramenta tá na nossa mão. Eu também não tinha smartphone bom. Não, gente, nossos filhos já nasceram no mundo conectado e, assim... Tinha um blog. E tinha um blog. O blog servia como um diário, assim, né? Um registro pra gente registrar as conquistas das crianças, o que eles estavam aprendendo e tal. Sim. Minha mãe, ela fazia um diáriozinho mesmo, que ela escrevia num caderninho, peso, medida, visita no médico, quando ela falou a primeira palavra, ela tinha os caderninhos lá. Então, eu tenho isso também, porque a gente tinha o blog, mas eu também comecei a anotar num caderno. Porque não dá pra garantir que as coisas vão permanecer online pra sempre. E foi exatamente isso que não aconteceu. Numa mudança de servidores, o blog não veio junto e a gente não conseguiu. A gente perdeu muito desses registros, porque não tinha backup. Muito não, a gente perdeu tudo. Não, algumas coisas eu consegui recuperar. Que mesmo? Eu não sabia. Pouquíssimas coisas, assim, poucas histórias. Do blog do Bacuri? Sim, porque amor, não sabia, tem alguns sites que fazem um registro da internet, né? Então eles salvam algumas páginas, você consegue ir lá e resgatar. Eu resgatei na época, mas assim, boa parte da história se perdeu como lágrimas na chuva, né? Perdeu mesmo. Mas como eu tinha um caderninho, como uma mãe, né, analógica ainda na época, aí eu anotei muita coisa. Achei que você ia falar raiz. Uma mãe raiz, né? Mas é porque eu ainda tenho... Gente, eu gosto, apesar de não gostar, Ju, com todo respeito, de scrapbook, de desenhar e escrever. Com todo respeito, né? Escrever letrinha bonitinha, eu gosto de ver, mas não gosto de fazer. Por isso que eu pedi pra você fazer eu não sei, porque eu não escrevo nada. Pois é. Não, mas fazer coisinha bonitinha. Eu vou pela data do OneDrive. Aqui é o OneDrive que fala pra gente história da vida, sabe? Olha cada vídeo, isso. cada foto. E não é foto de livrinho guardado. Então, mas eu tenho um livrinho, Ju, e isso, assim, pra mim eu acho legal até hoje. Porque eu fiz um livrinho pros dois, né? Tanto pro André quanto pro Daniel. Só que a minha intenção era pra registrar coisas pra mim, mas também registrar pra eles conforme eles vão crescendo. E todo ano, perto do aniversário deles, aí eu pego o livrinho, conto a história do nascimento, falo algumas coisas e a gente vai agradecendo a Deus por tudo que aconteceu. Então, no livrinho tem coisas boas e coisas ruins. Então, a gente agradece a Deus pelas coisas boas e agradece a Deus pelo livramento do que foi ruim, sabe? É como que aquilo dá esperança pra gente. Então, ali eu tenho tudo. A gente tem anotado a primeira
primeira papinha, a primeira viagem de avião, o primeiro cabelinho, o primeiro corte. Então tem o pezinho, tem o teste de gravidez que a gente fez. Aí os meninos olham o teste de gravidez e falam, vez. É sério que isso aqui tava no xixi? Toda vez. Ai, mamãe, credo. Aí ficou com nojo. Aí eles pulam a página rápido, sabe? Eu falo, meu amor do céu. Mas, Dri, uma coisa interessante. A gente tá talvez caindo no mesmo erro do blog de vocês, né? Mas a gente também tinha essa ideia de ter os registros, né? Escrever e gravar tudo isso por escrito e tal. Mas automaticamente, inconscientemente, a gente foi movendo isso pro registro digital, né? A gente não posta quase nada, é muito pouco que a gente posta do Matheus nas redes sociais, assim. A gente tem um grupo bem fechado, onde é postado muito pouco ainda, né? Que é só da família. Mas a gente tira foto e grava vídeo de cada microaprendizado, cada detalhe da vida. Então, acabou virando um diário, mas é digital. Eu tô aqui torcendo, pedindo a Deus que mantenha a Microsoft sã por muito tempo. Cara, esse começo de ano, eu nem falei pra Adri, mas me bateu um desespero, porque a nossa vida também, em fotos e vídeos, tá só no Google Fotos. Vocês estão no OneDrive, a gente tá no Google Fotos. Então, se eu quero buscar, lembrar onde eu tava, ou quando eu fui pra tal lugar e tal, você procura pela localização, você acha lá, você tem seu histórico todo lá. Pela pessoa que a gente quer achar e tal. Mas chegou a crise, né, das Big Techs lá, um monte de demissão, Microsoft demitindo em rodo, Google demitindo a rodo. Eu falei, se eles resolvem simplesmente tirar isso do ar, eu perco simplesmente todo o meu histórico. Aí eu fui lá, pesquisei e tem um jeito de você baixar todas as suas fotos. O próprio Google oferece uma ferramenta que ele te manda um link de vários zips pra você baixar. Só que deu 500 e poucos giga pra eu baixar. E eu falei, eu não tenho onde guardar isso. Agora eu tô pensando onde eu vou arrumar esse espaço pra guardar isso aqui em casa pra não depender só do Google. Porque esse histórico pode se perder também a qualquer momento. Sim, porque até em HD, né? Porque HD pode estragar, pode. É porque se a gente for baixar a nossa nuvem pra mídia física, a gente não tem em casa a capacidade pra... Aí eu vou baixar todas, imprimir todas as fotos e colocar no quarto. Até parece. Não, pelo menos tem um backup, né, gente? É um backup. Uma das lutas, acho que atualmente, é encontrar esse equilíbrio de compartilhar da maternidade e paternidade na rede social, que é onde tá quase todo mundo, né? Falo quase todo mundo porque eu não tô. Achar esse ponto de equilíbrio, né? Do o que vai, o que não vai, até quanto não vai, o que vai ficar para uma memória nossa, o que a gente compartilha com a família, porque até isso, né? Porque, querendo ou não, você manda para uma vozinha e a vozinha fala, ó, que lindo, já manda para um outro grupo de... E aí, quando você vê, já fugiu ao controle, né? A gente já tinha essa preocupação antes do Matheus nascer. Por exemplo, foto dele pelado. Tipo, isso é uma coisa que a gente tinha concordado que a gente não ia... Não faria registro. Tentaria não fazer registro, questão de um banho ou outro. Mas, assim, não postaria. A gente mostra no celular, mas não compartilharia. E mesmo assim, tomando todo esse cuidado, foto assim dele, a gente meio descabelado, ele todo com mais fraldinha, quando você vai ver, tá nos stories da avó. Tá no perfil da tia. E não é por maldade, né? A gente tem que entender que não é por maldade deles. Mas às vezes é uma falta de noção mesmo, né? Às vezes assim, teve uma foto minha, tava toda descabelada, tinha menos de 24 horas que o Matheus tinha nascido, tava com o cabelo assim todo bagunçado, e ele tava pleno, tinha acabado de tomar o primeiro banho, estava limpo, cheiroso, cheio, com uma roupinha fofa, e eu tava assim, destruída, como esperado. Como era, tipo assim, não tinha dado 24 horas. Como toda mãe, né, que acabou de parir. Né? E depois de um trabalho de parto gigantesco, mas assim, daí quando eu fui ver, a foto tava na internet. E eu descobri que foi acidental, porque foi clicando em várias pra compartilhar, que ela entrou. E foi sem querer, foi uma coisa sem querer. E tava lá meu registro, acabada, toda destruída. Mas o registrar é essa ideia também de a gente quer mostrar pros nossos filhos, no futuro, quem eles eram, o que eles faziam. Sim. Eu acho que uma coisa boa é essa facilidade de registrar tudo com uma ponta do dedo ali, né? No celular e tudo mais. Você puxa do bolso que você não sai, né, de nenhum lugar sem ele. Aconteceu, aprendeu tal coisa, fez tal coisa. Você já tá filmando, tá fotografando, tá registrando. É uma coisa que a gente não teve, né? E a reação deles no futuro, você vai ver. Porque, igual, por exemplo, aqui, a gente gosta muito de música. A gente é muito conectado com música, assim. Então, sempre estamos ouvindo música, sempre estamos dançando e cantando, sempre. Então, a gente vai num filme, vocês sabem disso, que vocês já fizeram isso com a gente também. A gente sai da sessão de cinema, já coloca a trilha sonora daquele filme que a gente viu no carro pra ouvir. Então, a gente vai ouvindo
lindo. E agora eles estão aprendendo a tocar piano. Então, se a gente assistiu Top Gun, acabou o filme, eles já foram lá. Tentar tirar. Porque eles gostam, isso tá muito no sangue deles, né? E aí a gente falou pra eles, vocês sabiam que vocês gostam de música desde que vocês eram pequenininhos? Inclusive, vocês já até tocaram uma música. Vocês criaram uma música e vocês tocaram. E aí o Paulinho foi no registro lá do Google, achou, encontrou a música que eles fizeram a letra e a melodia. E colocou pra eles verem. Eles choram de rir, porque eles não têm a mínima lembrança daquilo. E aí eles se olham no vídeo e falam, sou eu? Sou eu? Como pode ter sido eu se eu não me lembro disso, entendeu? É muito louco. E aí eles tocando. Nunca na vida que eu fiz um negócio desse. Não tenho um vídeo pra provar. Aí é montagem. Aí um tocando guitarra, o outro bateria, e aí eles estão vendo e eles se matam de rir. Ele fala, caramba, que da hora. E é muito legal ver a reação deles. Mas como que pra vocês tem sido ter um bebezinho em casa? Porque, assim, a gente tem aquela tendência de lembrar só das partes boas. Eu lembro com muito carinho do tempo que a gente tinha bebê em casa e bate aquela saudade, assim, de ter um bebê. Sempre que eu amo o bebê, assim, eu gosto de pegar bebê no colo, sentir cheirinho, sabe? Apertar e tal. Ouvir aquela risada desesperada deles, né? Aquela gargalhada e tal. Mas eu sei que, assim, né? Não foram só alegrias. Teve muitas noites mal dormidas, né? Muito estresse e tal, né? E vocês estão vivendo agora de ter um bebê pequeno, uma criança pequena, com 1 ano e pouquinho, e prestes a ter o segundo, né? Como que tá sendo pra vocês essa experiência, cara? Vocês estão conseguindo administrar bem as emoções e as noites? A palavra administrar parece que foi riscada da vida quando chegou. É um misto de sentimentos e surtos e felicidades e vários pequenos pontos. Que a gente tava até falando assim, esses dias atrás o Matheus tava tendo noites difíceis, só que daí a gente olha pra trás e viu que já teve noites difíceis também e passou. E é cansativo e é desafiador, mas ao mesmo tempo foi impressionante como a nossa capacidade de resistência e resiliência vai melhorando com o passar do tempo. Isso que a gente tá falando só de 1 ano e 3 meses, né? Ele agora vai começar a fase de birra, ele tá começando as birras, né, e tudo mais. Mas é engraçado que mesmo em pouco tempo a gente já consegue... Não, isso aqui passa. Isso aqui a gente já passou, lembra? Toda noite a gente acordou 5 vezes. É um exercício de lembrar que vai passar, né? Porque toda crise... eu acho que é o mantra da paternidade e maternidade. Vai passar. E realmente passa. Mas cada dificuldade que bate, a gente é forçado a voltar pra lembrar que vai passar. Porque a sensação que a gente tem enquanto tá passando por ela é de que isso não vai acabar nunca, né? Vai ser assim, não vai acabar nunca. E agora eu tô revisitando os sentimentos que eu tive quando o Matheus tava pra nascer. E daí no recém-nascido, que foi cansativo pra caramba. E é esperado isso, naqueles primeiros meses. E daí, agora eu tô com um bebezinho que tá andando pra todo lado. E a gente tem que garantir que ele chegue vivo no final do dia. Porque ele tá andando no sofá, ele acha que ele pode voar. Ele continua reto. E são desafios diferentes. Mas eu lembro assim, acho que não sei com quem eu tava conversando. Eu lembro de estar muito cansada, mas eu não lembro da sensação do cansaço. Então eu lembro de ter mamadas reternas, de ter passado o dia inteiro mamando, e chorar de cansada, e no outro dia tá de boa e tranquilo, mas eu não lembro da sensação. E agora eu falo assim, nossa, eu lembro que eu tava cansada, mas eu não lembro se eu dou conta de novo. Mas eu sei que eu vou dar conta, porque aconteceu. E ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, 1000 vezes mais fácil cuidar do recém-nascido do que de um bebezinho na idade do Matheus, que agora... Os bebês suicida, né? Que ele tá na fase do bebê suicida mesmo. Alpinista suicida. Alpinista suicida, não, que acha que consegue, e ele vai lá e você, tipo assim, ele tá querendo aprender a subir no escorregador. Neste momento, agora ele quer aprender a subir no escorregador. Só que ele ainda não coordena todos os membros dele pra tal feito. E eu tentando ajudar, ele não querer me ajuda, mas ao mesmo tempo, se eu não ajudar, ele vai cair, vai bater o queixo. Porque é muito maior que ele. Eu falo, eu prefiro cuidar da batatinha que vai nascer, que é o recém-nascido, que é quietinho, só chora. Só chora, taca no peito, né, Ju? Boa. Mas assim, um é questão de sobrevivência, mas depende muito de você. O outro, tipo, ele te desafia e te leva a ter muita criatividade. E essa, eu não sei como foi pra vocês, né? Mas foi uma mudança, assim, que eu senti da paternidade, né? Porque a nossa vida inteira é uma vida feita de mudanças, de etapas, né? Faculdade, trabalho, tudo. Então a gente vai mudando sempre de fase e a gente tá tentando se acostumar com a ideia de que alguns hábitos vão ficando pra trás, outros vão chegando e por aí vai. Mas não sei se é porque a gente tá passando por ela agora, né? Mas parece que o impacto que traz na rotina da vida, a paternidade, a maternidade, na criança, parece uma coisa que não foi presenciada em outros momentos da jornada, né? Falam muito pra gente, quando você casar, nossa, esquece um monte de coisa e vai ter muita coisa boa também, então vai ser uma mudança muito grande na sua vida, né? Mas
colocando em perspectiva, parece que um bebezinho mexe de uma forma assim que não deu pra gente calcular, programar e ajustar. Por mais programado e planejado. Exato, por mais que a gente escutasse histórias e relatos dos nossos pais, de outros amigos, né? Quando vem, falo, nossa, no casamento, a mudança promovida pelo casamento comparada pela mudança promovida pela chegada de uma criança é bem... E não é louco como a gente começa a entender, eu não sei vocês, mas pra mim eu comecei a entender muito melhor sobre o amor de Deus pela gente, sabe? Depois que eu fui mãe. Porque a gente faz de tudo pelas crianças, pelos filhos, assim, mas de tudo mesmo, assim. É uma entrega total, 100%, e de você cuidar. E quando eu falo que a gente faz de tudo, não é que a gente vai atender todos os desejos, todas as manhas e tudo, mas não, é a gente se entregar mesmo, né? A gente colocar o bem-estar dele. O fazer de tudo envolve até a questão da disciplina, né? Porque até eu falar não, né? Tem muitas vezes sim, que, sim. assim, o mais cômodo pra gente é ceder a birra da criança, por exemplo, e deixar ele fazer o que ele quer. Só que é muito mais difícil pra gente ter que enfrentar a situação. Então, isso que o fazer de tudo envolve até isso, sabe? A gente se desprender do nosso conforto pra enfrentar uma situação pelo bem da criança, né? Não, inclusive eu tô com essa voz mole aqui falando, com a voz muito mole, porque a noite passada foi muito difícil, assim, pra mim. Muito, muito difícil. Que o Daniel ele está, neste momento, com uma faringite, com uma bactéria super resistente. Então, não baixa a febre de jeito nenhum. A gente tá gravando com vocês aqui, mas ele tá lá na sala com febre. E eu tô administrando isso também enquanto a gente grava. E a noite foi terrível, assim. E a gente teve que ir pro hospital aqui do nosso convênio, que é em outra cidade, a 40 quilômetros daqui. E é o tipo de coisa que no caminho, eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente não pensa na gente. A gente não pensa. Eu só quero chegar no hospital e cuidar dele e descobrir o que ele tem e baixar a febre dele. A gente não pensa na gente. E aí, depois, quando a gente voltou, aí ele... Foi as únicas horas que eu consegui dormir. Foram 2 horas seguidas. E aí, ele acordou delirando, falando em espanhol. Isso foi muito, muito surpreendente, muito engraçado pra mim, inclusive. Eu fui medir a temperatura dele, tava com quase 41. E aí, 5 horas da manhã, taquei ele no chuveiro pra baixar a temperatura e tal. E aí, em todos esses momentos, eu não ficava pensando, nossa, foi embora a minha noite de sono. Nossa, vou estar acabada. Caramba, eu queria dormir, não consigo dormir. Não, você só quer cuidar. Você só quer diminuir a dor que seu filho tá sentindo. E eu ficava, filho, o que eu puder fazer pra te deixar bem, eu vou fazer. Então eu fiquei sentada do lado dele, assistindo uma série Netflix, trocando paninho na testa dele pra ele não convulsionar de febre, sabe? Essas coisas. Então, assim, isso aconteceu ontem. E aí eu fico pensando, né? Quando eu acordei de manhã, né? Quando amanheceu e tal, eu conversei com o Paulinho, eu fiquei pensando como que a gente realmente sai da nossa zona de conforto pra ter filho. E que se a gente pensa muito antes de ter filho, a gente não tem, né? Porque é difícil a gente abrir mão do nosso conforto em prol de outro, mas é um amor muito, muito grande que a gente sente pelos bichinhos. Principalmente se a gente se concentra muito mais nesses conselhos, nessas histórias difíceis, né? Porque todo mundo vai passar por dificuldade com o filho, não tem como. Quando a gente descobriu a primeira gravidez, uma das primeiras coisas que veio na mente, uma coisa que eu sempre pensava antes de ter filho, foi começar a imaginar as noites em claro, não por não dormir, mas por saber que eu ia ter que, sei lá, algum dia levar meu filho pra dar um ponto, porque abriu a testa brincando, ou engessar um braço, sabe? Sim, a primeira vez que tivemos que levar pra engessar o braço. Começou, antes disso acontecer, passou tudo pela minha mente, sabe? Lembrando de tudo que eu passei, e eu não fui uma criança muito arteira, de escalar coisa e tal, e mesmo assim eu me machuquei bastante, brinquei na rua, fiz tanta coisa, e meus pais passaram por isso, falei, nossa, meus filhos vão passar por tudo isso, e a gente vai ter que acompanhar, e isso faz parte da vida. Só que se você se concentra nessas lembranças, e geralmente quando você fala com pais que são frustrados na convivência com filhos e tal, muitas vezes eles vão vir sempre desse lado, né? Quantas vezes vocês não ouviram durante a gravidez do seu primeiro filho? Aproveita pra dormir agora, porque depois isso vai acabar. Ó, inclusive, fica aí. Né? Fica, como se desse pra fazer, né? Banco de horas. Eu falo que eu perdi login e a senha do meu banco de horas que eu estoquei. Não deu pra aproveitar. Porque, ó, a Ju tá grávida aí, pode até falar com muito mais propriedade que eu, mas isso foi uma coisa que virou a minha chave quando eu engravidei a primeira vez. Porque a mulher tá cheia de hormônio, tá cheia de insegurança, cheia de coisa, pensando. E às vezes a gente compra coisa demais pra ter o primeiro filho. E pra ter o segundo, às vezes a gente compra coisa de menos e fica faltando. Então, assim, é aquele misto de coisa na cabeça. O que a gente menos quer é alguém pessimista do nosso lado, sabe? E ficar falando, nossa, mas que loucura, hein? Um seguida do outro. Vamos chamar de gêmeos, hein? O que aconteceu? Foi programado? Ah, não tinha televisão.
previsão, hein? Você não se cuidou, não? Porque você tá ficando velha, né? Por isso que é bom ter dois, um seguido do outro. Vocês são porque depois da gravidez é perigosa. Vocês são contra contraceptivos, né? Não, a gente ouviu muita coisa, Ju, assim, coisas de, nossa, você tá grávida de novo, que dó. Ouvimos várias vezes, vocês queriam mesmo? Sim, porque parece que tá tão claro na mente do pessoal o quão difícil é cuidar de uma criança, né? Assim, não é racional você querer uma outra criança, um outro bebê, né? Enquanto esse primeiro não tem um pouco de independência, né? Não, vocês não pensaram. Foi algum acidente mesmo, falta de programação, falta de se organizar e tal. Erraram nas contas. Ninguém em sã consciência vai querer ter um outro bebê, né? Ter um e ter outro, né? Você quer ter uma criança e um bebê, 2 bebês? Não. Gente, mas deem conselhos bons, dê ânimo, sabe, pro casal que tá esperando um filho. Porque assim, essa criança já é muito amada, já tá programada, já tá aí, né? Já tá aí, não é uma coisa que vai voltar. E pense que seria uma coisa que você gostaria de ouvir. Eu sinto que... Acho que as coisas mais absurdas ou invasivas, coisas ruins que eu ouvi, vieram de mulheres, mães que tinham que estar me ajudando, tinham que estar me aconselhando, tinham que estar me incentivando, né? Animando. Elas que tinham que estar me animando. Eu fui encontrar conforto e ânimo em mulheres que estavam no puerpério com um bebezinho de 3 meses, que tava com o peito com mastite, dando problema, a amamentação tava com problema. Foi dessas mulheres que eu encontrei ânimo. E daí isso me deu um bug na minha cabeça. Eu falei assim, como assim? Porque quem passou por tudo isso vem com essas falas negativas pra mim. E mulher grávida, tipo, leva tudo... Exponencia tudo, tudo ao né? extremo. A gente fica, assim, extremamente sensível, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E elas não pensavam em como eu tava me sentindo. Isso é uma coisa interessante, que as palavras mais motivadoras, mais legais, chegaram de pessoas que tiveram filho há pouco tempo. Então, as que tinham crianças ali, até uns 2, 3, 4... 10, 12 anos, 10, 12 anos também, né? Falavam pra gente falavam pra gente sobre a maternidade, a paternidade, de uma forma muito bonita. Assim, parece que era muito mais legal o lado positivo, né? Assim, não, vai ter dificuldade, vai ter, mas nossa, você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai observar aquilo na criança e tal. Então, a gente olhava e falava, poxa, é um desafio que vale a pena, né? A gente vai abrir mão de coisas, vai passar por mudança na nossa vida, mas vai gerar um ponto positivo tão legal. E quando eu conversava com os mais velhos, que os filhos já estavam tendo filhos, né? Parece que a única coisa que vinha na maioria deles, quando falava de criança, era quão difícil seria ou quão... Então, parece que esqueceu da beleza, né? Seria o Deus me livre, né? E além disso, que daí entra na parte dos palpites, né? Porque parece que você anunciou que tá grávida, as pessoas têm a necessidade de te dar a melhor dica possível. E normalmente essas dicas, assim, tem muitas válidas, como aproveita que passa rápido, aí faz tal coisa. Eu lembro da Adri falando assim, guarda uma série gostosinha pra assistir nas noites de madrugada, porque, tipo, vão ser... E realmente, tipo, são coisas válidas. Eu aproveitei e fiz isso nos primeiros meses do Matheus, mas a quantidade de coisas que a gente escuta, principalmente quando você fala de uma decisão sua. Então, se vai ser pra um parto X, parto Y, se você vai amamentar ou vai na mamadeira, se você vai dar a papinha amassada, liquidificada ou nossa, mas até hoje o povo discute isso. É impressionante. E assim, das mulheres da mesma idade que eu, que tiveram filhos recentes, era muito respeitoso o jeito que falavam. Só que das mais velhas, não, mas parto normal é coisa da pré-história. Vocês não dão conta de parir normal, não. Amamentar pra que sofrer? Se você der mamadeira, o fulano pode te ajudar. Fazer mamadeira também dá pode trabalho. Pode dormir com qualquer um. Não, pode... não, porque tá muito apegada porque você não deixa com ninguém. Exato. E vem uns comentários assim que, tipo, não auxiliam em nada e parece que todas as minhas decisões, nossas decisões, são pra ofender a paternidade e a maternidade de outra pessoa. Sendo que, na verdade, quem tá aguentando o peso das decisões é a gente. Que se vai acordar ou não à noite. E sabe o que é ruim? Eu não sei pra vocês. Mas pra mim, esses conselhos negativos não só me machucavam, mas como eu nasci culpada já. O Daniel e o André, assim que eles nasceram, eu já me sentia culpada. Já me sentia uma mãe horrível.
Não, porque eu acho que ele tá chorando por causa que eu comi mamão e não podia, e agora tá fazendo mal pro intestino. Ah, porque eu comi caldinho de feijão, por isso que ele tá com dor. Então, assim, tudo de ruim que acontecia com as crianças, eu colocava a culpa em mim, sabe? Ah, porque ele não dorme, porque eu amamento, porque eu lembrei que a senhorinha falou que não era pra eu amamentar por causa disso. Então, assim, eu já me sentia muito uma mãe muito culpada. Então, aí, quando as pessoas falavam esse tipo de coisa, só sobrecarregava a culpa na gente ainda. E aí, isso ia me jogando mais pra baixo ainda. Então, assim, o pessoal às vezes não tem noção, né? E vinha lavar uma louça, ninguém vinha, né? Né? Fazer uma torta de frango pra deixar em casa, ninguém deixa, não é? Mas eu tava pensando aqui, o que você falou, foi a experiência sua, né? Eu não sei se isso acabou passando com todo mundo. Mas será que das pessoas mais velhas darem esses conselhos negativos tem a ver com a época em que eles tiveram seus filhos? Ou tem a ver com o tempo que já passou e já se frustraram tanto em ser pais e mães que hoje não tem mais lembranças boas? O que será eu acho que tem a ver com a época, sim. Eu acho que é a época. E daí, e pensando nisso, fez eu também ter um pouco... olha só, né? Ter um exercício, tipo assim, apesar de ouvir coisas que me machucaram, essas coisas me machucam também, vieram, assim, de uma forma meio tensa. Daí eu tive que falar, Deus, trata esse sentimento no meu coração, porque eu tenho que conviver com essas pessoas. As pessoas fizeram a gente sabe que não é maldade do coração. Elas estão tentando ajudar. Elas não estão tentando te fazer você se sentir mal. Elas estão tentando te auxiliar, tentando te trazer, olha, vai ser difícil, a luta é essa. A gente entende a motivação. Mas eu acho que Só veio que o produto não é o esperado, que é nos preparar pro baque, né? Na verdade, faz a gente questionar a nossa capacidade. Fala assim, não, que irresponsabilidade é minha. Eu pensei em ter um filho, né? Mas eu acho que veio assim, eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso à informação. A ciência já mostrou que algumas coisas que faziam antes não eram muito adequado e que fazer hoje tem indicativos que é melhor, mas também a gente vai saber lá na frente também se fez bem. Mas também eu acho que as aprendiam em casa, do jeito que sempre foi feito, né? Então, eu acho que também a relação dos pais com os filhos, né? Não, você vai abaixar a cabeça, inclusive, dentro desse assunto. E foi aprendeu desse jeito. Os filhos sobreviveram, deu tudo certo, os filhos sobreviveram. Então, geralmente o discurso é esse, né? Eu fiz isso a vida toda, ó, meu filho aí, ó, saudável, forte. Forte, bonito. E olha só, notícia de última hora, passou a febre do Daniel. Uhul. Desde ontem ele tinha febre, acabou de passar. Maravilha. É porque maternidade e paternidade é isso, né, gente? A gente tem que sair pra atender filho de vez em quando. A gente tá aqui com o ouvido esperando ele acordar daqui a pouco. Inclusive, né, quando a gente falou pro Rafa e pra Ju de gravar esse podcast, eu falei, será que vai ser possível, né? Porque tem o fato também que, assim, nós vivemos a mesma coisa que vocês estão vivendo, que é ter filhos longe dos pais, dos avós, né? Da criança. De não ter essa ajuda presente pra hora que precisar, né? Então, assim, como que um casal... E essa sempre foi a nossa batalha, assim. Nos primeiros anos, ou nos primeiros meses das crianças bebês, se voltar na história aí dos podcasts, você vai ver que muitos deles eu gravei sem a Dri, porque era impossível nós dois estarmos juntos, dedicados a uma atividade com um bebê dentro de casa, né? Que é o que vocês estão milagrosamente conseguindo fazer por quase 40 minutos. Isso é incrível. Então, e o negócio de vocês falarem também sobre as pessoas mais velhas, às vezes, lembrar da maternidade e paternidade como algo ruim, assim, como algo que é muito pesado, é cansativo, trabalhoso, e só lembra das partes negativas, porque eu não sei, assim, mas antigamente o papel do pai não era tão presente na vida, né, das crianças. Por exemplo, eu não lembro da minha mãe falar que meu pai trocava fralda. Não lembro. Meu pai dava banho quando a gente era um pouco maior só, mas eu não lembro dele trocar fralda e trocar de roupa e pentear o cabelo, sabe, essas coisas. E hoje, assim, o Paulinho fez tudo. Deu banho, trocou fralda de xixi, de cocô. Que tem pai também que não troca fralda de cocô. Não sei se vocês sabem dessa máxima. Ah, existe? Tem. Existe. Peraí, eu tenho que achar esse clube aí. Me explica onde fica o clube. Né? Você tem que assinar algum pacote. E aí, a gente acaba dividindo, né, as tarefas. E aí, dividindo as tarefas, não sobrecarrega tanto, né? Igual assim, quando os meninos acordavam de madrugada, até hoje eu prefiro ficar com o turno da madrugada. Porque daí eu fico com o turno da madrugada e aí de manhã, quando o sol raia, eu acordo o Paulinho e falo, agora é sua vez. Que agora eu vou descansar, né? E eu não sei de casos de antigamente de pai ter tanta, assim, presença. Deve ter, né? Mas eu não conheço. Na época de quando eles eram bebês. Eu tenho a sensação que era assim, como nas divisões de papel tão bem definidas, né, antigamente, né? Então, um homem era o provedor, queria sair para trabalhar, então não dá para ele passar uma noite em claro. E até hoje, muitas vezes, né? Quem vai trabalhar não dá para passar a noite em claro e seguir para trabalhar no outro dia, né? Isso a gente entende bem. Então, aí eu acho que entrava o suporte da família, né? Então, o homem participava menos e a avó, mas as mulheres né, não estavam mais tão sozinhas.
sozinhas, né? Elas estavam ali com outras mulheres dando esse suporte pra ela, pra liberar os homens pra fazer suas atividades. Eu acho que isso vai seguindo, mas com a mudança que a sociedade vai tendo na dinâmica, alguns homens tentam ainda continuam se respaldar nisso, nessa ideia, né? E isso causa uma sobrecarga muito grande pra mulher nos nossos dias, assim, eu sinto muito disso, né? Nossa, imagina se a Ju tivesse que fazer isso sozinha, com um bebê. Não, é impossível, porque assim, pequeno, eu não conseguiria barriga. fazer isso sozinho, né? Tipo assim, então, eu não conseguiria fazer isso sozinho. A gente não daria conta de fazer isso sozinho de jeito nenhum. Mas como que é engraçado, né? O mínimo que o homem vai fazer, a gente ouvia, né, sobre isso hoje, né? Qualquer coisa que eu faça em cuidado com o Matheus, É o paizão. nossa! Né? Que legal! Trocou fralda! Meu Deus! Acordou Que de homem! madrugada. Nossa! Tá vendo? A Ju não tem o direito de reclamar. Não, ele acordou de noite. Não, peraí. Passou não. o dia sozinho. Então chega a ser até... o pessoal estranha, né? Mas a Pelo Ju que já gente conversa saiu com e a deixou galera, você sozinho com o Matheus? Várias vezes. Tipo, sei Então. lá, vai cortar cabelo, dar uma Nossa. volta no mercado. Isso acontecia direto, assim. Eu viajei, né? A Dri viajou e eu fiquei sozinho com o nosso mais velho em casa. Que isso, e o Dri? pessoal Não, falava não, assim, tudo tem limite. é sério? Não. É sério que Acho o que eu só Paulinho não dá viajei por não ter conta? tido oportunidade também, porque não teve a necessidade / oportunidade de ter esse momento, ainda mais depois que desmamou ele. Não, e assim, foi engraçado Sim. que as mulheres da igreja vieram falar comigo pra ver se não... Adriana, será que não é melhor fazer um revezamento pra ir na sua casa, pra cuidar das crianças e tal? E eu tava pelo Vocari, pela MTB, então eu fui eram pro os Rio de dois, né? Janeiro, Eram os dois já, né? Londrina, então às vezes eu mas ficava sozinha 3 também. dias, né? Às vezes eu ficava 3 dias fora. E o Paulinho vai ficar 3 dias com os meninos, porque tem que fazer almoço, janta, levar pra escola, fazer homem, meu tarefa. Deus. Miojo e McDonald's, pra quê, né? Pra que existe se não é pra essas horas? Lanche da Escola Fandangos, né? Não, gente, e assim, eu tô pensando aqui, né? A gente tá falando como duas famílias que são pai e mãe com criança, né? Numa estrutura um pouco mais padrão, digamos assim, mais dentro do esperado, né? De uma família. Tem muitos casos, né? De mães solteiras que tem que dar esses pulos mesmo, que acontece. Situações muito complicadas. Se não tem ajuda da família, passa por bons bocados difíceis, né? Então a gente sempre tem que lembrar dessas situações. E as mães solo, dentro do casamento também. Que a gente falou assim, os 2 casos aqui representados são pais participativos na criação. Daí tem as mães verdadeiramente solo, né? Que não tem um companheiro. Longe da família. Longe da família, ou tem uma pouca família perto, mas não tem um companheiro diário, né? Dentro de casa. Mas eu acho que daí as que são casadas continuam São casadas, mas não tem um companheiro. continuam sendo mães solos dentro. Então, tipo, se preocupam com absolutamente tudo. E às vezes ainda trabalha fora e faz um monte de coisa. Vale lembrar assim, a gente trabalha de casa, né? Eu e a Ju, então a gente tem toda essa praticidade. Eu saio pontualmente, né? Todos os dias. Então tem os horários que eu vou e que eu volto e tal. Eu não sei como que seria essa organização numa dinâmica diferente, né? Quando um sai... Dependendo do trabalho, às vezes ia ser mais fácil, porque o Rafa tá aqui em casa, o Matheus vê o Rafa. Esquece. Trabalhar em casa. Eu falo, Rafa, desce pra igreja. A gente é dessa safra que aumentou nos últimos Desce pra igreja, porque você não vai conseguir trabalhar. O Matheus é apaixonado pelo pai e, tipo, vê ele sentado aqui, ele quer brincar e quer atenção. Então ele tá numa fase que a gente não pode estar parado, e ele quer estar junto, assim. Quer estar junto, fazendo né? exatamente a mesma coisa. Vocês estão numa fase muito parecida com a nossa, até no escritório que vocês montaram na sacada. Que era igualzinho. Com os filhos pequenos, a gente montou o escritório na sacada. O escritório vira quarto, né? E a TV fica na sala, com a porta da sacada de vidro, né? Ficava aquela interação, assim, que por um lado era muito gostoso, né? De ser, no meio do seu expediente, você receber um abraço do seu filho e atenção, poder dar atenção pra ele. Mas por outro lado, exige também a mais da mãe de conseguir manter a criança com menos contato com o pai, pro pai poder trabalhar, né? Falamos um pouco dos desafios, mas os benefícios são maravilhosos, assim. Vocês tinham comentado no início de mudar a visão que tem a respeito de Deus, ou de melhorar, aprimorar, ver Deus de uma forma diferente através da chegada da criança, né? E aí eu, experimentei muito disso, assim. O pessoal fala muito sobre o cuidado e tudo mais. Teve um evento que me fez olhar o Salmo 121 de uma maneira diferente. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? A gente lembra quando o Matheus estava começando a comer, né? Indo pro sólido, e ele estava sentadinho e ele engasgou. Nossa, aquele dia foi, gente, aterrorizante. Durou 30 segundos. Foram 30 segundos. Foi 30 segundos. 30 segundos. Inclusive, pais de primeira viagem, pais e todo mundo que convive com criança, sempre se manter atualizados em manobra de desengasgo. Deixa essa manobra em dia. Treinava aqui com
A gente treinava com com frequência ficava vendo vídeo, então... travesseiro, ficava treinando, tem que estar pronto. Como eu falo, a gente falta comer muito arroz com feijão ainda pra falar de dica, mas essa dica é boa. Vale a pena, né? Essa é boa, vejam vídeos de primeiros socorros, porque as coisas acontecem. Manobra de Reich, né? Como é que é? Nem sei como é que eu fala. sei pronunciar, fala manobra de manobra de Reich. Eu sabia fazer por causa da faculdade. E eu também já tive que fazer no André. Também, é terrível. Não, gente, é desesperador. E o Matheus, ele engasgou, né? E aí, ele olhou de um jeito pra mim, sabe assim, ele comeu, e aí passou pelo canal errado, aí ele estalou o olho, e ele olhou pra gente, assim, do tipo, façam alguma coisa, porque eu não sei o que tá acontecendo, foi assim, tipo, né? aquele tempo, assim, isso é engasgo ou isso é um... É um gag, né? É um gag, reflexo, né? O reflexo do gag lá, que dá aquela ânsia. Mas daí o jeito que ele olhou foi a primeira vez diferente, assim, ele travou. E aí você vê, sabe, o quão indefeso, um olhar de socorro, né? Ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente rapidamente, né? Já soltou, a gente fez foi a quase que uma dança não ensaiada, graças a Deus que a gente teve acesso a essa informação antes. De tipo assim, Rafa, o Matheus tá engasgando, tirar. E assim, na minha cabeça durou muito tempo, mas foi 30, 40 segundos. Não, menos até, acho que foi o tempo de tirar a coisa, assim. Tirar a bandeja, desabotar o cinto, fazer a manobra. Eu consegui imaginar a cena aqui da Ju falando nesse tom. Rafa, o bebê tá engasgando. nesse tom, né? Só que, foi um desespero controlado. Mas o problema é que foi exatamente assim, Rafa, o Matheus tá engasgando, assim, foi uma coisa assim muito... séria, né? Firmeza e clareza. Foi Parece uma coisa que ela assim, foi uma calma que veio de Deus mesmo, assim, somado à informação que a gente teve acesso. Porque foi uma... Eu não sei explicar a sensação, quem já fez isso deve saber, mas foi um... Ó, tá engasgando. Daí a única hora que eu comecei foi, não, Rafa, coisa mais forte. Né? Pode fazer mais forte, não é carinho, não. E logo em seguida, um pedacinho de cenoura estava no chão. Mas esse olhar... E foi o quê? Engasgou com cenoura? Foi um pedacinho minúsculo, vocês não vão estar vendo, mas menor deve que a ser unha. Uns 3 milímetros o pedaço. E aí esse olhar dele, sabe, aquele momento assim, e aí depois disso, né, antes e depois disso a gente vendo a dependência do Matheus, sabe? Isso. Qualquer movimento de insegurança dele, chegava alguém estranho por perto, ele olhava pra gente, estendia o bracinho, grudava, né, quando tava Agora ele aprendeu a andar tem mês e pouco. O jeito que ele pede a mão pra andar, então se a gente se ele tá num lugar que ele não conhece, ele entrega a mão. Daí quando ele se sente seguro, ele solta e balança a mão e vai embora. Alguém olha pra ele de uma maneira diferente, ele vem correndo, gruda. Então, sabe o primeiro socorro? É pra quem ele olha quando não sabe o que fazer, é pra quem ele corre quando não sabe o que fazer. Então, esse é a segurança dele, né? É a segurança. Acontecia muito, né? A gente tava com os bebês, a gente viajava muito também. E nos primeiros 2 anos do nosso mais velho, a gente viajou muito de avião. Sim, tinha muitos convites. Porque não pagava, né? Não, ele não paga. Até 2 anos a criança não paga, né? E eu lembro que quando ele completou 2 anos, eu fiz as contas de quantos voos ele fez sem pagar, né? Que foram 14 voos até os 2 anos, né? Nossa. Mas porque a gente acabava indo pra muito evento, participava de muita coisa e tal. E eu lembro até hoje, assim, isso aconteceu com o mais novo também. É bonitinho. Na decolagem, quando começava aquele barulho de turbina, é aquela sensação de que a coisa vai explodir, assim. Ele tava no colo da Adri. A hora que ele ouvia o barulho, ele se jogava do colo da Adri pro meu colo e me agarrava. Eu falava, nossa, que legal, cara. Que ele sente a segurança em mim, sabe? Porque mamãe é comida e o papai é segurança. Segurança e diversão com o papai. Segurança e diversão. Vamos pontuar isso. Mas é legal até assim, tipo, mesmo pequenininho, perceber os momentos em que ele encontra em cada um de nós. Ser suprido em alguma área específica. Então, pra mim, a parte da alimentação, muito mais do que a amamentação. Mas hoje, quando ele chega perto da hora da fome, ele pode estar brincando, se divertindo um monte aqui com o Rafa na sala. Ele vai atrás de mim, me cutuca pra virar, daí, tipo, se eu não atendo de primeiro, daí começa a arranhetar. Daí eu pego ele no colo pra mostrar que eu tô fazendo. Falando, ó, daqui a pouquinho. Daí eu coloco ele no chão e começa a fazer o sinalzinho que tu quer comer, faz um e vai pra cadeirinha dele. Agora ele tá dormindo melhor, né, nas sonecas, mas tinha uma época que nessa parte mais de dormir, mais sossego era comigo. Agora tá dividindo de novo, mas é muito legal, assim, você enxergar os lugares pra passear, pra diversão, é o Rafa, né? Que engraçado, né? Mas quando quer aquele conforto... Porque, por exemplo, aqui em casa é até hoje, assim, o pai é pra brincar, é segurança, é quando quer mostrar alguma coisa, assim. Até hoje o Paulinho gosta de mostrar documentário pros meninos e tal. Pai, mas... Que pai chato, né, cara? É cultura, aqui é cultura. Mas, por exemplo, quando eles estão doentes, aí eles querem eu, sabe? Quando eles estão com fome, quando
eles estão doentes, quando eles estão com vontade de chorar, carente, essas coisas. Porque tem essa questão da sensibilidade da mulher. Não que o Paulinho não seria bom nisso, ele seria super bom nisso também. Ele poderia muito bem fornecer comida, fornecer carinho e conforto e tudo. Mas eles meio que já categorizaram isso na cabeça, né? E assim, intuitivamente. É muito doido isso. Muito doido. Os pais são o refúgio dos filhos, né? Tipo, é isso. E é legal que no Salmo sempre olhava esse Salmo, entendia esse Salmo dessa maneira. Mas agora quando eu imagino o salmista olhando, leva os meus olhos para o monte, eu vejo o olhinho do Mateus instalado, desesperado, assim, eu não tenho pra onde, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, né? Então, me fez olhar essa dependência e esse lado nosso para com Deus, né? E a nossa maternidade falha, né? Por causa somos seres humanos, as noites mal dormidas, as noites em claros, né? Cuidando do filho, se colocando à disposição para brincar, para dar atenção e tudo mais. Quando vê a alegria do filho, quando vê o filho atendido, se tá pago, tá tranquilo, né? E aí me faz enxergar o olhar de Deus para mim também, sabe? Esse ser completamente incapaz de cuidar de si mesmo, que depende dele para todas as coisas, que não dá nem sossego para ele dormir, eis que não dorme, né? Nem cochila, guarda de Israel, né? Então esse Deus que não tem um segundo de descanso, porque até enquanto eu tô dormindo, ele precisa estar acordado para cuidar de mim, né? Então fez olhar para Deus como essa figura de, sabe? Nossa, entendi, Senhor, o trabalho que eu te dou. Eu tô entendendo. Exato, exatamente. Como que se eu, por mais que eu me sinta independente, igual o Mateus se sente, às vezes, de soltar da mãozinha e sair correndo, né? Eu dei 4 passos, eu vejo um cachorro, eu já volto e corro pra você, porque eu não consigo. Eu dei 4 passos, mas eu sei onde meu pai tá, né? É muito louco isso. E até questão de, fazendo um paralelo, assim, com o nosso relacionamento com Deus, eu conversei esses dias com os meninos aqui em casa também, né? Que eu falei pra eles, né? Questão de preocupação e cuidado e segurança. Eu falei, filho, alguma vez você saiu da escola e pensou, nossa, será que eu vou almoçar hoje? Será que vai ter comida pra mim hoje? Ele virou, olhou pra mim e falou assim, nossa, nunca pensei, mamãe, porque sempre tem comida pra eu comer. Ou sempre tá pronta a comida, ou a gente vai sair pra algum lugar pra comer. Eu nunca me preocupei de, será que hoje eu vou comer? Porque esse cuidado, esse sustento e essa coisa não tá intrínseca a ele. Isso é responsabilidade nossa. E ele jogou essa responsabilidade pra cima da gente e ele descansa. E ele falou, nunca me preocupei com isso, sabe? E eu achei tão legal isso, como a gente perde, né? Conforme a gente vai crescendo e vai se achando independente e a gente começa a não descansar mais e ficar preocupado com a vida, né? E ficar preocupado com o que a gente vai fazer hoje, fazer amanhã e tal. E não descansa. E aí eu sempre tento trazer, assim, na minha cabeça essa questão de se entregar, né? De descansar mesmo de verdade. Naquela questão de tentar colocar em contraste 10 anos atrás para os dias de hoje, galinha pintadinha ainda existe e é importante para a criação de uma criança? Ou 3 palavrinhas também, né? Não, 3 palavrinhas tá. A gente fala com propriedade, galinha pintadinha, eu acho que ainda é, mas não chegamos na fase ainda a gente ainda não tá na galinha pintadinha. A gente tá na fase onde a gente conversa com outros pais que estão em fase semelhante ali, né? O Mateus tá com 1 ano e quase 3 meses. E a gente fica naquela assim, um pai conversando com o outro sobre como tá lidando com a rotina e um esperando o outro falar sobre a tela, né? Tipo assim, você já expôs seu filho a isso, né? Aquele tabu. Tipo, aquele tabu, assim, que hora que a gente vai falar sobre isso? Será que eu posso falar que meu filho assiste? A gente tem evitado a tela ao máximo. Mas tem as playlists também, só que as que a gente colocou, né? Que a gente escuta muito, não tem só na vídeo, né? Mas tem muito na parte música. de áudio, 3 palavrinhas, fenomenal. Palavra cantada. Palavra cantada. Ainda tá. Palavra cantada nossa. Mas tem coisa nova, palavra cantada, assim, porque os nossos gostavam também. Muito, mas eu não sei se eles continuam produzindo. Eu acho que um dos problemas do Spotify é esse, porque a gente escuta muito aquelas playlists. This is, palavra cantada. This is, 3 palavrinhas. Sim. E daí eles fazem um compilado e eu tô por fora. Sucesso. Talvez o que a gente tá ouvindo
É o que todas as crianças sempre ouviram, né? Talvez tenha coisa nova, a gente não saiba, A minha né? curadoria não tá boa. A gente tá na mão do algoritmo. A gente chamou vocês aqui pra atualizar e vocês estão fazendo igual a gente. Aí não dá. Então, não é... Mas a Minha Vida é uma Viagem. Minha Vida é uma viagem. Esse é um é material a dica. muito legal de histórias. Tem animação também no YouTube. Mas as músicas contam histórias bíblicas. Muito legal, assim, a forma como eles contam, toda a parte musical, é muito legal a musicalidade. Então vocês focam mais no áudio do que no audiovisual, é isso? Pra tentar Sim, evitar sim. o contato com a tela. O áudio aqui é interessante. 24 horas quase. É tanto que de vez em quando a gente fala assim, hoje vamos comer sem música pra ter um pingo de silêncio. Porque daqui a pouco ele já olha pra Alexa e fala Ele tá esperando, fica dando de dedo pra ela assim, E daí você pede assim, bota tal coisa. Daí começa a dançar. Ele olha pra gente sorrir e começa ele a dançar. segura no rádio e já que começa bonitinho. a se chacoalhar lá. Que bonitinho. Mas Então- a gente tem evitado um pouco a tela. Pelo menos pela recomendação até 2 anos. Mas assim, é uma luta diária. Porque hoje mesmo, Nossa. queria muito não ter Por pensado exemplo, nisso. agora ele tá dormindo, mas se ele tivesse acordado, já falaram pra gente, ó, se você colocar alguma coisinha pra ele assistir, ele ia estar sentado aqui do nosso lado, assistindo TV sem incomodar a gente, né? Então, Uau. a gente já viu um pouco desse efeito, que a gente usou tela em alguns... A gente usa a tela em gente alguns usa em momentos emergência. específicos. Quando falta 10 minutos pra chegar da viagem e ele tá chorando desesperado Então no tem que carro. parar o carro, vai lá e coloca o... Às vezes no corte de cabelo, quando ele tá muito agitado na hora que vai cortar cabelo. Que ele é E muito como esse cabeludo. menino tem cabelo, né, gente? Nossa! Aí um ano, em um Nossa, ano, 3 como meses, tá vindo pode? pra 5ª vez já. Ele vai cortar cabelo pela 5ª vez. Ele tem muito cabelo. Cabelo brota, assim, fenomenal na cabeça dele. Não, cabeludo. O papai E e a mãe também, né? Vou combinar. agora sim, eu não sei verdade. que tipo de droga eles colocam no vídeo, mas, gente, quando solta o tal do vídeo lá, o olhinho dele, hipnótico, eu tenho né? a sensação que até a pupila dilata, alguma coisa acontece, que ele entra num transe. Ele entra assim, serotonina, É né, verdade. É muito é uma louco. coisa assim que a gente fica até assustado. Então, quando a gente solta a música, ele olha pra Alexa, olha pra caixinha de som, Olha ele, pra gente. ele dança, mas ele continua interagindo. Então, eu chamo ele tá ali. Sim, continua ali, ele né? tá ali, bate papo na linguagem dele, interage com a gente. Ele continua brincando com os brinquedos. Agora, quando ele vê alguma coisa brilhante, colorida, com som, aí ele já abandona os brinquedos. A gente chama, ele já não tá muito querendo conversar, ele fica vidrado. Então, a gente fala assim, E o que a gente coloca nessas emergências é uma coisa tão besta. é uma bruxaria. Eu não sei. É Hey É um Bear Sensorial, fundo Baby. preto com frutas neon legumes. dançando. É isso. E uma musiquinha legalzinha no Gente, fundo. é psicodélico total. É Como é muito que chama psicodélico. isso? É Hey Bear Hey Bear, Sensorial. acho que é Hey Bear Sensor. Acho que é isso. Alguma coisa assim. Mas assim, tem Pra milhões vocês de não views. faz efeito nenhum, só pra ele. Só pra ele. Às vezes eu me vejo um pouco distraído, mas não é tão forte. É porque normalmente eu uso quando eu preciso fazer outra coisa. Mas eu acho que se eu parasse pra ver, ia ficar... Não, gente, aquela Lá mora também. pulando lá, brilhando em neon. Você fica assim, gente, como assim? Nossa, cara. Como que prende, né? O contraste é super forte, as cores super vivas, Mas daí né? nisso a gente tem usado a tela de recurso emergencial. É. Então foi sábado a gente foi fazer uma visita e daí chegou na hora que eu já tinha tentado de tudo pra distrair, a gente tava visitando a pessoa e daí quando você tá no ambiente da outra pessoa, você não solta a criança de qualquer jeito, você tem que Sim, sim. zelar E é pelo estranho pra ambiente. ela já, né? Já é estranho pra criança, né? E assim, Sair da a gente já tinha rotina, aumentado 2 horas e 2 meia. horas. Então, assim, o nível de tolerância dele já tinha passado fazia tempo. E ele tava, assim, de boa. Num espaço quadrado, assim, de um tapete. Nem sei falar quantos... Era uma sala pequenininha. Daí o Rafa começou de uma hora que não tinha pra onde correr. Daí eu peguei o vídeo, coloquei. Pra finalizar o estudo, né? Deu 15 minutos e ele ficou dançandinho lá e não piscava. bonitinho. Mas daí, tipo assim, nesses momentos a gente entende como um recurso. Ô Ju, mas isso é tão legal, sabia? Porque assim, eu acho que tudo que é muito radical faz mal, sabe? Faz mal pra gente, faz mal pra criança, no sentido de assim, de tudo mesmo, assim. Por exemplo, eu conheço mulheres que falam, não, porque eu vou ter parto normal, vou ter parto normal, vou ter parto normal. Então, tipo, faz 18 horas de trabalho de parto, não dilatou nada e tá lá, mas vou ter parto normal, sabe? Então, assim, é muito radical. Eu acho que a gente tem que entender a situação, saber o que tá passando e fazer uma leitura do que tá vendo. Então, assim, eu sei, igual a gente, né? A gente também não gosta muito de tela. Também usou a questão da tela até os 2 anos só em caso ultra emergencial e tal. A gente tem um Mas- episódio sobre isso, inclusive, aqui, que Sim, tá linkado. sim. É só clicar aqui Só no canto clicar da tela. aqui. E a
Mas você fez uma leitura da situação, sabe? Porque o bichinho não é um robô, é um ser humano com sentimentos, com cansaço, fora da rotina, com alimento. Eu quero meu espaço, eu quero minha casa, né? Então, assim, eu acho que tudo que é radical de não, eu falei que até os 2 anos não ia ter tela, então eu tenho que segurar isso e tal. E tem que ter essa flexibilidade, né? Essa questão de fazer a leitura mesmo do momento, né? A gente passou por algumas situações, assim, também, de falar, não, e agora? A gente vai colocar uma tela, a gente vai distrair a criança ou não, mas a gente percebia mesmo esses efeitos. E uma coisa que você postou, Ju, no Instagram, que eu achei super legal, e foi uma coisa que a gente também fez bastante, você escreveu falando assim, nossa, como é legal agora poder ir no restaurante e a criança acompanhar a gente no restaurante. E acompanhar em todos os sentidos, de estar junto e estar interagindo com a conversa e estar comendo e não estar numa tela, né? Eu achei isso super legal, porque aqui também, desde que a gente vai em pizzaria, vai em restaurante, vai em médico, a gente não usa a tela pra distrair a criança, pra ensinar pra eles o poder da espera. De que tem que aprender a esperar pra não ter ansiosa. E uma coisa interessante, eu não sei generalizar, não posso generalizar, mas como aqui na Espanha tem muito essa cultura do bar, da família aí no bar, de estar com criança, estar com um bebê no bar, as terraças que eles chamam, né, que é quando coloca as cadeiras, as mesas assim na frente do bar, na calçada, né? E tal. Eu vejo muito menos as crianças na tela do que eu via no Brasil. Assim, mas eu tô comparando Vinhedo, Campinas com Linares, né, que são realidades muito específicas, não dá pra generalizar. Tem algumas crianças que estão coladas na tela, mas são bem poucas. Mas é muito interessante, assim, parece que a cultura aqui prioriza isso, sabe? Como os espanhóis, eu já tava usando uma estrutura espanhola. Como os espanhóis gostam muito... Sim, agora mesmo. Como os espanhóis gostam muito disso e já desde criança tem essa cultura de estar junto e priorizam estar e até entre eles, em lugares né, amor? públicos. Eles não usam celular. É engraçado isso e, enfim, é uma coisa que a gente tem tirado de ponto positivo de tudo que a gente tá vivendo aqui, que parece que os espanhóis valorizam mais o estar diante das pessoas, sabe? E quando eles saem pra fazer alguma coisa, e eles saem muito, a gente mora do lado de 2 bares aqui, bar e cafeteria. A gente sempre passa no meio das mesas, né? Sempre passa no meio do bar. Levar a cachorrinha e tal, porque tem mesa de um lado, do outro você passa no meio da calçada. E tem gente que a gente cumprimenta todo dia. Todo dia, olá, porque estão no bar, a gente conhece e tal. Então eles estão muito lá, né? E isso parece que ajuda a criança desde pequeno saber aproveitar estar nesse ambiente também, que não precisa ficar na tela, né? Bem interessante. Fala muito de romantizar a maternidade, né? Mas eu acho que eu vejo mais gente falando mal da maternidade e da paternidade, né? Fica, que você não vai dormir, você não vai fazer isso, você vai alguém independente. Falam muito mal e isso tem afastado as pessoas, mas principalmente porque a quebra de rotina vai vir. Você não vai ser mais aquela pessoa, a sua casa não vai ser mais daquela forma, você vai se preocupar de uma forma diferente. E isso inclui abdicar de algumas coisas que você acredita que vai ser legal. No nosso caso, a gente tomou algumas decisões e estamos seguindo com elas enquanto fizer sentido pra gente, né? Mas uma coisa que a gente tem feito é pensar muito a longo prazo, tanto em relação ao entretenimento quanto da alimentação, que levam tempo e exigem muito da gente. Então a gente tomou decisões em que a gente agora aguenta as consequências e colhe os frutos também. Então a gente decidiu lá atrás um jeito de alimentação com mais autonomia do bebê, e não é um pacote fechado que você tem que pegar só um método e fazer só daquele jeito, ou você não pode dar colher nunca pra criança, ou você nunca vai poder dar uma comida amassada pra criança, mas não é sobre isso. Mas a gente tomou essas decisões e vai colher os frutos a longo prazo. Mas exige muito. Você não dá, a gente escolheu não dar tela, não dar tela, exige você, às vezes, ter a sua cozinha derrubada porque a criança tá se distraindo com a sua cozinha. Ou colocar toda a roupa dele pro lado de fora e querer guardar de volta porque você não tá botando ele na tela. Ou o jeito da comida, às vezes você, no começo, o chão comia mais que ele. Então, tinha mais. Só que hoje a gente vai no restaurante, ele senta e come e brinca com o que tá. Ai, tão bonitinho. E é muito fofo. E é engraçado, assim, que algumas pessoas lá atrás, não, isso é bobagem. Não, por que você tá botando sua criança no chão? Você é madrasta, você não é mãe. Como se fosse ruim. Tipo, associando ruim de uma forma extremamente pejorativa. Quem falou isso pra mim. E hoje, olha ele brincando, tendo autonomia, sentando no restaurante e comendo e pedindo pra brincar logo em seguida. E sentindo o sabor da comida, né, Ju? Ele não tá distraído com uma tela. Ele tá comendo e sentindo o sabor da comida. Isso é muito legal. E eles olham e falam assim, ai, que fofinho, ai, como seu filho é fofo, ai, como seu filho é lindo. E ele é lindo mesmo, ele é fofo mesmo. E tudo isso. Mas é engraçado como eles pegam as mesmas pessoas
pessoas que falaram, tipo, você tá exagerando, você... E sendo que, na verdade, a gente só tá buscando a autonomia dele, tá deixando ele se sujar, bagunçar. Até porque vai nascer outro, né, Ju? Deixa o menino ser autônomo. É bom que ele não precise muito, né, de você. Deixa. Vamos incentivar a independência do Matheus. Algumas coisas foram fazendo a gente perceber, assim, a importância desse movimento. A gente sabe que vai dar trabalho, mas vai ser legal a longo prazo. E também o sentimento que a gente coloca nessas atividades, assim. Por exemplo, organizar. A gente briga com a organização, né? A gente gosta das coisas organizadas, a gente fica correndo pra organizar e não somos fanáticos por organização, porque a gente bagunça a nossa organização 1 minuto depois, né? A gente é muito bom nisso, né? Nossa, a gente é rápido. Mas a nossa relação com a organização, ela é muito mais de peso, sabe? Porque assim, se eu não estiver organizado, eu não consigo trabalhar, né? Então, e a gente viu séries, documentários sobre isso, falando assim, não, apresenta pra criança isso como uma forma mais leve, né? Como uma brincadeira e tal. Apesar que, informações, até a própria Marie Kondo desistiu do terceiro filho. Você viu? Com 3 filhos é impossível ter a casa arrumada. Pediu água. Não dá, não. Tudo tem limite. Mas aí a gente viu o Matheus, por exemplo, tirando as coisas do varal, né? É que a gente coloca o varal de chão, ele tira as coisas do varal e depois ele tenta colocar de novo. E agora ele começou a tentar colocar de volta. E aí, antes ele não fazia isso. Você só puxava e ia fazer alguma outra coisa. O primeiro sentimento é, oh meu Deus, eu tô estendendo. Deixa eu terminar esse trabalho logo, porque eu tenho trocentas mil coisas pra fazer logo depois. E agora ele me vê com um balde de roupa, com o varal na sala, ele para o que ele tá fazendo, pode estar brincando com o Rafa, mas ele corre e começa a pegar peça por peça e me entregar. E se eu demoro muito, ele... Dá bronca. Ele, tipo assim, vai lá e ele começou também a chacoalhar a roupa. Produtividade, Juliana. Ele vê eu chacoalhando a roupa, então às vezes ele pega uma peça com uma mão, arruma com a outra, chacoalha, pra depois me entregar. E assim, a gente nunca ensinou isso pra ele. E a gente vai vendo assim que nesse processo, é na infância, né, de bebê, mas na infância que ele vai começar a associar o sentimento a essas coisas, sabe? Então, lavar a louça não vai ser diversão por muito tempo, estender a roupa não vai ser diversão por muito tempo, agora, né? Mas não precisa ser a pior coisa da vida. Talvez ele consiga ver beleza nessas coisas ordinárias, nas tarefas ordinárias, né? No guardar os brinquedos, né? Talvez tenha beleza no processo e não coloque um peso tão negativo igual a gente coloca muitas vezes, né? Nas tarefas ordinárias da casa, da vida e tudo mais, né? Que a gente já conheceu pessoas que levam com mais leveza. Mas a nossa tendência é afastar a criança disso, né? Igual você falou. Porque a gente não eu quer, tenho não tempo, quer ser eu tenho horário, você vai me atrapalhar. Vai atrapalhar mais do que ajudar, né? No ponto. Não, sai daqui, senta ali. Aqui não. Senta lá, Cláudia. Ou coloca, daí aí que entra também, tipo, das nossas decisões, né? Eu podia colocar ele pra assistir alguma coisa, entreter ele de alguma forma diferente da atividade, em vez de trazer ele comigo. E eu já tava trocando ideia com uma amiga minha que tem o bebê na mesma idade que o Matheus. E a filha dela faz exatamente a mesma coisa que o Matheus. Segue ela pela casa toda e a mãe dela começou a envolver elas nas atividades, né? Então, tipo, ela passa o paninho e daí você vai lá, entrega o pote e tenta ficar encaixando. Se você entrar na minha cozinha, pode ter um vídeo assim, mostrar a cozinha, tem fralda dentro da gaveta junto com... Limpa. Todas limpas. Ele pegou várias fraldas e voltou na máquina e trouxe várias tampas de panela aqui pra sala. Enquanto isso, eu consegui fazer muita coisa. Mas só daí ficar observando e mexendo com essas coisas. Ele observa a gente se movimentando em casa e vai tentando imitar isso como uma forma de brincadeira, né? Então é legal. É muito legal isso. Mas você já parou pra pensar no retrabalho que isso é, cara, na vida da gente? Isso é pensando no longo prazo mesmo, sabe? De não afastar a criança, de trazer junto com as tarefas pra quando ele realmente precisar e der conta de fazer for real, de verdade, pra valer, ele não vai achar aquilo um peso, já vai ser natural, já vai fazer parte, né, do ser uma comunidade. Ou pelo menos vai ser mais fácil convencer, né? O Daniel, ele gosta de fazer bolo. E assim, pra mim, é muito melhor fazer bolo sem ele. É muito, porque é muito mais rápido. Eu corto os ingredientes, tudo e tal. Falei, Dan, vamos fazer bolo de cenoura? Você vai querer fazer? E ele, eu quero fazer bolo de cenoura. E já saiu correndo pra fazer. Daí eu coloco o celular na frente, ele vai lendo os ingredientes, aí eu pego a balança, aí eu pego todos os potinhos. É tipo, sei lá, a cozinha do Rodrigo Wilbert mesmo. Você vai separando tudo nos potinhos, antes, aí tipo, quebra 3 ovos e coloca no potinho antes de colocar no liquidificador, sabe? E aí ele vai fazendo isso. E então, exatamente. Aí eu fico, se eu faço sem ele, eu já faço tudo direto no bowl ou no liquidificador. Mas aí com ele tem que pôr nos potinhos. Aí ele quebra o ovo, vem casca de ovo junto.
junto. Vai colocar o chocolatado, derruba. Não tem jeito, faz tudo isso, sabe? Vai fazer o açúcar, passa mais a quantidade de açúcar, depois tem que ficar tirando a colher pra dar o peso. Mas é aquilo, pensando no longo prazo, sabe? É investimento, não tem como. Se eu falasse pra ele, não, fica lá na sala que a mamãe faz mais rápido. É o mais fácil, o mais fácil é isso, exatamente. Só que na frente ele não vai ter aprendido nada, não vai ter aprendido a esperar, não vai ter aprendido a participar. Fora esse tempo da gente estar junto, né? De conversar e trocar ideia e tal. Porque a gente critica tanto esse modelo histórico, bem antigo, né? Onde as crianças não eram contadas, não eram vistas nem como seres humanos ainda, né? Quando se elas sobrevivessem à infância, chegassem à juventude ali, aos seus 12 anos, ou seus, sei lá, começava a trabalhar aos 10 anos, né? Muito tempo atrás. Aí conta a criança, ali ela é importante, né? Então a gente entende que esse modelo, poxa, isso é horrível. Onde já se viu não contar a criança como ser humano, né? Nasceu, tá ali, né? Tá sendo gerado, é uma vida, né? Mas a sociedade ainda hoje, a gente tem avaliado no Google, né? A gente é avaliador do Google nos lugares que a gente vai, né? Local Guide. Local Guide. E chegando o Matheus, a gente começou a sentir falta de algumas coisas dos espaços que a gente visita, né? Um deles tem opção pra criança, tem cadeirão, tem uma área pra criança poder brincar, né? Gente, não ter cadeirão no restaurante é o ó, né? Que não, isso? É o fim do mundo. É o fim do mundo. E a gente começou a reparar, porque antes a gente não tinha bebê, não tinha criança, não era uma preocupação nossa, nunca sentia falta. Nem passava pela cabeça, né? Nem passava pela cabeça. E agora a gente olha e fala, nossa, não tem fraldário no banheiro masculino. Não tem fraldário em banheiro masculino, às vezes não tem nem no feminino, né? E desculpa a comparação, mas a gente tá na fase de procurar se é pet friendly. Se pode levar pet nos lugares agora. Olha, mas a gente já foi em lugares que tinham espaço para pet, mas não tinha espaço para criança. Tem uma parada que a gente faz na viagem. Tem um anúncio gigantesco, assim, tipo... Aqui o seu pet é bem-vindo, mas não tem mas seu filho não. Criança. O trocador não tem um tapete com... Não tem um brinquedinho. Nada. Tem uma área para vender acessórios para pet, mas não tem... Que serviria para criança? Sim. Uma bolinha, né, peludinha? Bolinha, mordedor, tudo igual. A gente vai reparando que, embora essa ideia super retrógrada, ultrapassada, né, de criança contada, tá presente hoje, né, aqui em Campinas, restaurantes que crianças não são bem-vindas, né, restaurantes para adultos e tal. A gente fica percebendo. Ou a criança quieta com a cara enfiada no celular. Ela é muito mais bem vista, a família é muito mais bem vista do que a criança que tá, às vezes, jogando a comida no chão ou que tá fazendo um barulho de criança. E como aquela família ali começa a receber olhares tortos. Eu acho que a sociedade ainda não tá legal, assim, nesse sentido de, a gente é totalmente aberto à presença das crianças por aqui. A gente vê que isso não é E isso vai chegando nos lares também, sabe? Porque a gente não quer criança no restaurante porque a gente quer um restaurante tranquilo. E aí a gente quer uma casa tranquila. Então, ou é uma casa sem criança, ou é uma casa com uma criança que não faz barulho nenhum, né? Então, essa criança a gente sabe que isso que eu ia falar. Não é legal. É que o padrão de criança tá mudando, cara, infelizmente. E a gente tá ficando fora desse padrão, e isso é bom, porque o padrão de criança hoje é ficar com a cara enfiada na tela e quieto. Então, a criança que tá muito agitada, que tá brincando, que tá correndo, fazendo bagunça, dando risada alta, dançando, é uma criança que incomoda, e é uma criança fora do padrão, porque tudo que é fora do padrão incomoda, né? Eu, por exemplo, levei meu filho pro oftalmologista, porque eu desconfiava que ele precisava de óculos, e aí ele chegou, gente, ele sentou numa cadeira estofada, de rodinha. Ele tinha 6 anos de idade. O que ele ia fazer? Ele ia rodar na cadeira. É claro, eu com 40 anos vou rodar na cadeira também, porque ela é macia, estofada. E sabe aquela rodinha brilhante que desliza? Ele começou a girar na cadeira. Ele sentava e girava pra lá e pra cá. E ele não dava 360, era só 180. Girava pra lá e pra cá, girava pra cá. Daí o médico falou assim, vem aqui que eu quero medir seu olho agora, né? Eu quero ver a distância dos seus olhos e tal. Aí ele foi girando assim a cadeira e chegou perto. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, mãe, essa criança não tem hiperatividade? Desse jeito? Daí eu falei, não, doutor, sabe o que é? Ele é criança. É isso, eu acho que você não tá acostumado a ver criança. Porque provavelmente a maioria das crianças chega aqui no seu consultório, a primeira coisa que a mãe faz é tacar um celular pra ele, pra poder conversar com você, né? Então, aqui em casa a gente não faz isso não, a gente deixa ele ser criança. A gente deixa ele olhar nos olhos, porque eu já tava irritada de um monte de gente ficar falando que os meus filhos eram hiperativos. Porque esse menino é hiperativo, porque ele chega da igreja e quer jogar bola. E é normal, e ainda bem que a nossa igreja apoia isso, inclusive
Inclusive, tem até um espaço de campinho lá para as crianças poderem jogar bola. Mas fica, acho que essa criança é hiperativa, hein? E aí, quando o médico falou, eu falei, não, foi a gota d'água. Eu falei, não, doutor, você não tá acostumado com criança mais. É isso, gente. A gente tem que viver nessa realidade e entender que nós temos o nosso chamado, né? Como pais, como mães, como criadores, cuidadores, de construir a nova geração aí, que tá em nossas mãos. Aqui a gente é responsável por ela. E eu queria terminar com um conselho que eu já repeti aqui algumas vezes, mas pode ser que as pessoas não tenham ouvido os episódios anteriores, que tem a ver com o conselho da tia de aproveite que vai passar rápido. Porque... Esse é o melhor conselho. Porque a gente vive muito naquela coisa de esperar a próxima fase. Depois vai ser melhor. Quando ele começar a andar, vai ser melhor. Quando ele começar a comer sozinho, vai ser melhor. Quando ele trocar a própria roupa, vai ser melhor. E deixa de curtir a fase que eles estão agora. Você pode usar o vai passar como esperança. Ah, isso vai passar como esperança. Mas não torcer pra passar. O tempo tá levando um momento difícil e vai tá levando um momento alegre também. Exatamente. É o mais difícil de aceitar. Tipo, ele vai levar tudo. Exato. Então, meu desafio de cada dia é olhar pros meus filhos e falar, esse André, esse Daniel que eu tenho hoje, só vai existir hoje. Amanhã já não vai mais ser o mesmo, né? E a gente poder desfrutar disso da melhor maneira possível. E chega a ser doloroso perceber isso. Que não tem mais o bebezinho. Exato, Ju! A gente vê vídeo e fala, cadê esse bebê? É muito. Esses vídeos que a gente mostra pra eles... Eu posso rodar o mundo, que eu não vou encontrar esse bebê mais. Não existe mais. Então, assim, a gente desfrutar disso é uma palavra que os espanhóis usam muito, assim. Esse desfrutar, né, de aproveitar aquele momento é um aprendizado diário pra gente, de saber que Deus nos deu aquele momento e é nele que nós vamos oferecer o melhor e se relacionar com nossos filhos da melhor maneira possível, né? E, gente, a gente não é perfeito, não. A gente faz um monte de coisa errada, que a gente é ser humano. E a gente tem que aceitar os nossos erros, tentar corrigir, pedir perdão pra filho quando for necessário. Porque sim, pai e mãe pede perdão também. E buscar conselho também. A gente não é aquele tipo de pai que não aceita conselho, né? O filho tem que aprender com alguém, né? O filho tem que aprender com alguém que dá pra pedir perdão, né? E se não for com o pai e com a mãe. Exato. E a gente vai atrás de conselhos também. Com certeza. Até do pessoal que fala mal pra caramba da paternidade. Não, esses eu pulo. Sim. Sempre salva. Eu tenho, claro. com esse pessoal, eu tenho, tipo, por ser muito... Hoje não mais tão nova, né? Mas antes, um pouco mais nova, vinham pedir conselho. Ou, não, porque você é muito nova, você não sabe disso. Eu falei assim, não, mas a gente tem um manual de regra e prática aqui. Então, se o que eu tô seguindo, Deus já falou pra mim, eu oro sobre isso e tá ali na palavra dele, a orientação tá ali, por que a minha idade vai ser empecilho pra eu aplicar isso aqui? Ou pra você me escutar nesse ponto? Se arrepende, irmã? Ainda tem. E essa fala do Paulinho é muito legal, assim, é lembrar do propósito, né? Porque talvez alguns estejam pensando em ter filhos para completar a família, né? Ou nós cristãos, né? A gente entende que é mais do que ter uma vida junto com a gente e tudo mais, né? Tem todo o propósito missionário envolvido nisso, né? Então, na educação do nosso filho, a gente também tem ciência de que não é um filho nosso, né? Mas é um filho de Deus e vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Então, cuidar dele com todo carinho, com todo zelo, não para suprir um vazio no nosso lar e poder fechar o pacote com marido, mulher, criança e cachorro, né? Mas entender que a gente tá cuidando de um missionário, né? Então, eu tô instruindo na palavra, entender isso. A gente tá criando uma vida, educando uma vida para que ele seja uma ferramenta útil na mão do Senhor, né? Deus possa usar a vida dele para alcançar outras vidas, transformar outras vidas. E esse é um exercício difícil pra gente, que às vezes a gente tem facilidade de abrir mão de tantas coisas, né? Mas entender que o nosso filho pertence a Deus, esse daí é um exercício pesadíssimo. Isso dá assunto para outro episódio. Isso é assunto para outro episódio, mas isso é verdade. Cuida do nosso filho, sabendo que ele é nosso filho, mas antes de ser nosso filho, ele é projeto de Deus, né? Então, esse é um desafio grande na paternidade, maternidade entre os cristãos, né? E é muito bom, gente. A gente falou das dificuldades, mas é muito bom ter filho. É muito bom ter filho. E o Matheus deu conta, hein? Dormiu esse tempo todo. O Matheus tá de parabéns. Eu fui olhar já algumas vezes ele ali. Você pôs espelhinho embaixo do nariz pra ver se tá respirando, aquelas coisas. Eu fiz uma leve abertura na porta, eu só vi o pezinho mexendo, eu já segurei a respiração.
A gente tem os nossos grandinhos aqui, mas tivemos que parar algumas vezes já também pra sim, atendê-los. sim. Que, isso é pro resto da vida, né? Minha mãe e meu pai de vez em quando tem que parar pra me atender também, então faz parte. Gente, até com um bebezinho de 1 ano e 3 meses, você consegue 2 horas e pouco pra bater papo. Aí, ó. Olha aí, A esperança, olha aí. a esperança. Não desanimem. Ah, é.